Desde os primórdios da civilização, a humanidade nutre um desejo profundo e persistente: vencer a morte, alcançar a imortalidade. De mitos e lendas a avanços científicos futuristas, a ideia de viver para sempre fascina e assombra. Mas será que essa busca é um anseio natural e justificável ou uma ilusão narcisista que desafia as leis fundamentais da natureza? Esse é o tema que nos convida a refletir hoje no Alma Lógica. A complexa filosofia da imortalidade. As primeiras tentativas de alcançar a vida eterna estão intrinsecamente ligadas à religião e à mitologia. Crenças em reencarnação, vida após a morte em paraísos celestiais ou a transformação em seres divinos sempre ofereceram algum tipo de transcendência da mortalidade. Pense nos deuses do Olimpo, nos faraós egípcios mumificados para a eternidade, ou nas promessas de salvação e vida eterna em diversas doutrinas religiosas. Essas narrativas moldaram a forma como a humanidade lida com a finitude da existência. A alquimia medieval, com sua procura pela pedra filosofal e pelo elixir da longa vida, pode parecer arcaica hoje, mas representava uma tentativa racional de manipular as leis da natureza para prolongar a vida. Nos séculos seguintes, a medicina concentrou seus esforços em combater doenças, aumentar a expectativa de vida e melhorar a qualidade dos anos vividos, mas a ideia de uma vida sem fim permanecia no horizonte da especulação. Atualmente, com os rápidos avanços da biotecnologia, da engenharia genética e da inteligência artificial, a possibilidade de uma imortalidade tecnológica parece menos ficcional. Debates sobre a edição genética para reverter o envelhecimento, a criação de corpos artificiais ou a transferência da consciência para substratos digitais levantam questões éticas, existenciais e filosóficas profundas. Seria essa a derradeira vitória sobre a natureza ou uma perigosa arrogância que nos alienaria da nossa própria humanidade? Filósofos de diversas épocas ponderaram sobre as implicações da imortalidade. Alguns argumentam que a finitude da vida é o que lhe confere significado e urgência. Se vivêssemos para sempre, o que motivaria nossas ações? O valor de cada momento não se perderia na infinitude do tempo? A própria ideia de progresso e evolução não estaria comprometida? Por outro lado, outros defendem que o desejo de viver é intrínseco à condição humana e que superar a morte seria a derradeira libertação. Se a imortalidade se tornasse uma realidade, as implicações seriam vastas e complexas, indo muito além do indivíduo. Primeiramente, haveria o desafio da superpopulação e o esgotamento de recursos. Como o planeta suportaria uma população em constante crescimento, sem mortes para equilibrar o sistema? Isso levantaria questões urgentes sobre controle populacional, distribuição de recursos e sustentabilidade. Em um cenário de imortalidade, a própria dinâmica social e econômica seria drasticamente alterada. Quem teria acesso a essa tecnologia? A imortalidade seria um privilégio para poucos, criando uma divisão ainda mais profunda entre imortais e mortais, com consequências sociais inimagináveis. A desigualdade social se tornaria literalmente eterna, com elites imortais acumulando poder e riqueza indefinidamente. E o que aconteceria com a identidade pessoal ao longo de séculos ou milênios? Nossas memórias se acumulariam indefinidamente ou seríamos forçados a resetar partes de nós mesmos? A personalidade e os valores mudam com o tempo. Como seria ter uma identidade fluida por eras? A ideia de quem somos, tão ligada à nossa jornada de vida finita, seria radicalmente redefinida. Além disso, a capacidade de inovar e de aceitar novas ideias poderia diminuir, já que as gerações mais antigas e imortais poderiam se tornar mais resistentes à mudança. Muitos filósofos alertam para o lado sombrio da imortalidade. A fadiga existencial seria um problema real. O tédio de repetir as mesmas experiências, de ver entes queridos morrerem repetidamente enquanto você permanece, de acumular séculos de memórias e perdas. A perspectiva de uma eternidade de tédio e melancolia é, para alguns, uma maldição muito pior que a própria morte.
A finitude, nesse sentido, pode ser a força que impulsiona a criatividade, o amor e a busca por significado. No entanto, há quem defenda a imortalidade como a derradeira libertação. Seria a chance de acumular conhecimento ilimitado, de dominar todas as artes e ciências, de testemunhar a evolução do universo. A imortalidade poderia ser vista como a chave para alcançar nosso potencial máximo, sem as limitações do tempo. A chance de consertar erros, de experimentar múltiplas vidas dentro de uma só. A questão se torna: uma vida infinita é necessariamente uma vida melhor? A busca pela imortalidade nos força a confrontar nossa própria mortalidade e o que realmente valorizamos na vida. Se a imortalidade biológica ou tecnológica ainda é uma quimera ou um futuro distante, a filosofia nos oferece outras formas de pensar sobre a eternidade e o legado. Em vez de focar na extensão infinita da vida individual, podemos refletir sobre como nossas ações e ideias podem transcender a nossa própria finitude. A ideia de deixar um legado, seja através de filhos, obras de arte, descobertas científicas ou o impacto em outras vidas, é uma forma de imortalidade. Nossas contribuições, nossas ideias e o amor que compartilhamos continuam a existir e a influenciar o mundo muito depois de nossa morte. Pense em grandes pensadores, artistas ou líderes. Eles não vivem mais, mas suas ideias e o impacto de suas vidas são, de certa forma, imortais na memória coletiva e na cultura humana. Filósofos como Epicuro, já no mundo antigo, nos convidavam a não temer a morte. Para ele, quando nós existimos, a morte não está presente, e quando a morte está presente, nós não existimos. Ou seja, a morte não é um evento que experimentamos, mas a ausência de experiência. O medo da morte, portanto, seria um medo do nada, uma preocupação com algo que não nos afetará diretamente quando ocorrer. Essa perspectiva pode aliviar a angústia da finitude. Além disso, a aceitação da mortalidade pode ser vista não como uma fraqueza, mas como uma força. É a finitude que nos impulsiona a valorizar o tempo que temos, a buscar significado, a amar intensamente e a realizar nossos sonhos. A consciência da morte pode ser um poderoso catalisador para viver uma vida autêntica e plena, sem adiar o que realmente importa. A urgência da vida finita nos força a ser criativos e a deixar nossa marca. Em um mundo que muitas vezes nos pressiona a evitar a morte a todo custo, a filosofia nos convida a encará-la, a compreendê-la e, quem sabe, a encontrar nela uma fonte de sabedoria. A verdadeira imortalidade, talvez, não esteja em nunca morrer, mas em viver de tal forma que sua vida, suas ideias e seu impacto ressoem eternamente. Qual a sua visão sobre a imortalidade? A finitude da vida a torna mais valiosa? Deixe seu comentário abaixo e vamos continuar essa fascinante conversa que mexe com a nossa alma em lógica.